como é que é essa parada do canal, como é que é essa parada do YouTube, esse trabalho que você faz que, cara, alcança tanta gente. Eu tava olhando lá que vai chegar agora a 1 bilhão de visualizações, né? Vai chegar a 1 bilhão de visualizações. Meu Deus do céu, o que é isso? O que está acontecendo aqui? Isso é muito legal, isso é muito... E oração, e pregação, né? Então, eu estou muito empolgado para saber bastante. Só que eu queria, primeiro, que você falasse um pouco para mim como é que foi a sua conversão, né? Eu vi que você era presbiteriana, mas como é que foi o seu processo de conversão? Você é de uma família já cristã? Como é que é? Não. Na verdade, não tinha ninguém, né, na nossa família cristão, evangélico. A gente era católico, mas a gente acreditava muito também na doutrina espírita, então eu ia em centro espírita, né, desde os 14 anos. E tive aquela vida mundana, né, como grande parte das pessoas. Então, eu não sabia, mas eu tinha um vazio muito grande no meu coração. E eu busquei preencher de todas as formas. E logo, né, bem assim, na adolescência, com 12, 13 anos, eu já saía de casa, já comecei meio que a dar trabalho para os meus pais, né, porque chegava muito tarde, às vezes bebia demais, eu nunca tive muito controle, assim. Então, eu acabei me envolvendo muito em vícios e me envolvi com drogas também. Mas, enfim, eu queria uma liberdade. Eu sabia que a vida não se resume a esse plano material, terreno. E eu sempre tive muita curiosidade também de saber o que tinha no mundo espiritual, qual que era o sentido da vida, esses questionamentos, né? E eu me lembro que quando eu era criança, uma vez eu saí com meu tio, com meu irmão, a gente foi assim, numa montanha. Quando a gente subiu lá, eu fiz um questionamento ali, né? Se Deus existe mesmo, eu quero que Ele se revele a mim, eu quero conhecer esse Deus. E eu senti uma paz muito grande ali, sabe? Mas não contei para ninguém, eu guardei aquilo comigo. Aí um dia passou mais de um ano, assim, eu estava na casa de um tio meu, no Rio de Janeiro, e eu, de novo, assim, me veio essa ideia, né, de querer conversar com Deus, querer saber se Deus existe mesmo ou não. E ali eu tive uma conversa com Deus. Quantos anos você tinha? Sem aquela religiosidade. Ali eu tinha uns 11 anos, mais ou menos. E aí, naquela conversa eu falei, Deus, se o Senhor existe mesmo, eu quero te conhecer um dia. E aí o que aconteceu? Eu senti uma paz muito forte naquela noite, mas de novo não contei nada, até mesmo porque eu não sabia o que era aquilo. E aí quando eu fiz 17 anos, eu já tinha tido uma banda de rock, punk rock, né? Eu gostava muito de punk rock. E a gente chegou a gravar um CD, então eu tinha os meus planos, né? Então eu era uma mistura assim, de roqueiro com hippie, porque o hippie tinha esse lado esotérico, e eu sempre gostei muito de querer conhecer, né, esse lado místico. Então, eu tinha um plano, né? Quando eu fizesse 18 anos, eu ia sair de casa, eu ia me tornar hippie, eu ia morar em São Tomé das Letras, olha só, ali perto de Três Corações. Sim. É cheio de bicho grilo ali, né? Isso tudo em Minas, acontecendo em Minas? Em Minas Gerais. Eu nasci no interior de Minas e... Então eu tinha esse sonho, assim, de morar naquele lugar, porque um dia eu fui lá, apaixonei, né, por aquele lugar e... Então, assim, a minha vida era o quê? Eu gostava muito de desenhar, gostava muito de artesanato, ficar fazendo aqueles bonequinhos de gnomo, fada, bruxa. É mesmo, cara. Então, o seu plano era realmente, tipo, ir pras ruas, vender essa parada, fazer, né, igual eles brincam, fazer minha arte nas ruas e tal, era o seu plano. Exatamente. Era o que eu queria. Interessante. Porque... E tudo começou, isso só foi refletir depois que eu me converti. Tudo começou quando eu tinha ali uns 15 anos e um dia um moço foi pedir ajuda lá em casa, era num domingo. E o mendigo ali, ele me pediu ajuda e eu fui lá dentro de casa, né, na despensa, e eu fui pegar um monte de leite, bolacha para dar para ele. E me veio um amor muito forte. Assim, queimou no meu coração um amor tão grande por aquele homem. E eu coloquei até mais coisa do que devia. Na hora que eu entreguei para ele e esse moço foi embora, eu não conseguia parar de pensar naquilo. E eu pensei, eu preciso fazer algo para ajudar as pessoas. Eu preciso servir as pessoas, né? E foi dali que surgiu essa ideia, assim, de querer ser hippie. Porque a filosofia do hippie é essa, viver fora desse capitalismo, né, selvagem. Então eu queria viver esse estilo de vida. E eu não sabia, mas aquilo já estava relacionado com o meu chamado hoje. Né? E eu sei que muita gente às vezes já tem esses relances, né, que vem
E é importante a gente analisar o passado também, aquilo que queima no nosso coração, porque hoje eu sinto esse amor, assim, né, pelas pessoas, e eu vejo que é Deus mesmo, né, que coloca isso na gente. Mas, quando eu fiz 17 anos, eu ainda não tinha namorado, e assim, isso pro mundo, né? É raro. A gente fica meio... É raro. Eu não tinha beijado na boca, eu era bebê ainda, boca virgem. E os moleques da minha idade me zoavam muito. Mas um dia tinha começado a internet, principalmente aqui na nossa cidade, tava bem no comecinho, cara. E aí tava o MSN... não, perdão, não era o MSN, era o ICQ na época. Era um número, né? O seu usuário era um número, assim. Era um número. Nossa, é verdade. E aí tinha também a sala de bate-papo da UOL. Meu Deus. E tava naquele internet de escada e tal. E eu ficava até de madrugada, né? Vendo aquilo, também me envolvendo também com pornografia. Né? Não tinha, né, o conhecimento da palavra. E aí, numa noite me veio uma ideia. Eu falei, vou falar com Deus. Eu vou pedir para Deus uma namorada. Entrei numa sala do bate-papo de São Paulo. A minha era interior de Minas. E eu fui conversando. A primeira moça que eu conversei, fui gostando da moça e tal. Resumindo, a moça era da minha cidade. Tá brincando. E aí, então assim, já foi um sinal, um grande sinal, né? Já marquei de encontrar com ela. E o que acontece? Até minha esposa comenta muito, né? Assim, aliás, as pessoas comentam pra mim e pra minha esposa, porque eu sempre falo muito dos meus relacionamentos passados, das minhas experiências, né? E graças a Deus ela não tem ciúme, porque ela sabe que eu conto pra edificar, sim. sabe? E eu cito muito exemplos meus nas pregações, nas minhas mensagens, porque eu vejo que se aconteceu comigo, se esse milagre aconteceu comigo, pode acontecer na vida de qualquer pessoa. E eu até costumo assim, dizer que o maior milagre não é aquele que acontece com o outro, por mais que seja grande, impressionante, mas é aquele que acontece com você. Você que talvez não acreditava, né? Você que não tinha esperança e de repente Deus entrou na tua vida, né? Então, comigo foi assim. E aí, eu fui conhecer essa moça, fomos nos envolvendo, comecei a namorar. Eu vi, assim, a mão de Deus ali, mas eu não tinha noção, né? Não conhecia Deus de verdade. E essa família dela era de terreiro, né? De Umbanda. E eu, apesar de ser espírita, eu me interessei muito com aquilo ali, né? Porque é meio que uma vertente. Resumindo, um dia nós fomos numa cidade chamada Caldas, num terreiro lá. E eu fiquei muito impressionado com o que eu vi lá naquele lugar, porque eu vi na minha frente, né, o mundo espiritual assim, se materializando. E o que acontece, né? Um moço lá recebeu uma entidade e ele veio conversar com a gente. E ele só falou coisas boas, cara. Só coisas assim, acertando tudo relacionado à minha vida. Né? Coisas que eu não falava pra ninguém, aquele cara sabia tudo. E ele assim, na conversa dele, ele até falou, rapaz, tira esses brincos aí, né? Eu tinha 8 brincos. E ele falou, tira isso, porque às vezes seu pai não gosta. E aí eu gostei muito ali daquilo tudo, porque só acertava, né? Realmente, meu pai não queria que eu colocasse. Mas ele falou assim, olha, vocês dois formam um casal tão bonito. No divórcio, assim, quando vocês casarem, fica pro resto da vida, cara. Porque hoje em dia, tanto casal divorciando, né? Só que esse cara, ele dava uma cisada muito macabra. Essa entidade que estava incorporada ali. E aquilo me assustou muito, cara. Mas, ao mesmo tempo, eu gostei daquela experiência. E ele deu o nome dele. E ele falou, o dia que vocês precisarem de ajuda, vocês vão chamar o meu nome. Eu vou lá e resolvo qualquer parada. E hoje eu entendo, né? O inimigo é que causa os divórcios. E, inclusive, o seu pai é uma referência, né, nessa área. E a gente sabe o quanto o inimigo batalha para destruir a família, né? Então, hoje eu entendo por que ele dava tanta risada quando ele falava disso, né? Tantos casais separando, divorciando. Mas o inimigo já estava preparando os planos, né, para minha vida. Inclusive, aqui, essa época, com 17 anos ali, foi uma época muito difícil, porque eu era muito atormentado, assim, sabe? Uma vez eu cheguei em casa e do lado da minha casa tinha uma oficina mecânica e tinha um cachorro lá, mas normal. Mas uma noite eu bebi tanto, cara, e eu cheguei umas 4 horas da manhã. E eu ouvi um barulho, um uivado, parecia de um lobo, assim. Eu não sei se era aquele cachorro ou não, mas bem triste, assim. E o que me assustou foi quando eu tampei o ouvido, eu percebi que estava dentro de mim aquilo, sabe? Então, realmente, o inimigo me influenciava muito e minha vida estava entregue, né, para ele. Então, outro detalhe que acontecia muito, que toda noite ficava caindo umas pedrinhas no telhado de casa, ninguém explicava aquilo, cara.
E eu achava que era gnomo, que era fada, né? Que era o que eu acreditava. Sim, sim. Mas aí, o que aconteceu? Uma semana depois que a gente foi naquele centro, a minha vida, cara, parece que virou uma turbulência total, sabe? E parecia que tinha uma nuvem escura em cima da minha cabeça e tudo dando errado. E aí eu pensei, eu vou chamar aquela entidade. Quando eu fui entrar no meu quarto para me ajoelhar e chamar, alguma coisa muito forte falou comigo: não faz isso porque não é de Deus. Eu senti assim que não devia fazer porque não era de Deus. Só que eu não sabia. A minha avó, a mãe do meu pai, ela foi a primeira pessoa a se converter. Ela vivia assim com problemas de saúde e Deus transformou a vida dela totalmente, sabe? Uau. E ela começou na Igreja da Graça e ali ela começou a orar por mim. Ela chegava lá no armário lá de casa, não tinha as roupas, né? Eu tirei as roupas, coloquei tudo em cima da cama e montei tipo um altar ali, né? Tinha caveira, vela acesa, que eram as coisas que eu acreditava, né? Fazia muita simpatia e tal. E a minha avó estendia a mão e ela perguntava: posso orar pelas suas coisas? Eu falava: pode orar, avó. Aí minha avó estendia a mão, orava, né? Pedia para Jesus tirar aquilo de mim. Mas eu não entendia o que era Maravilhoso. aquilo. Então ela estava orando por mim. E aí, o que aconteceu? Eu não chamei aquela entidade. E a minha ex-namorada, ela chamou. E eu fui só descobrir isso depois que eu entreguei minha vida para Jesus e que eu fui evangelizar ela, falar de Deus para ela. Aí ela me contou, né? E o que aconteceu? Naquele dia, ela me ligou chorando, querendo conversar comigo. E aí eu fui, conversei com ela e ela me contou que ela estava vendo a mãe dela, que já tinha falecido, estava vendo nos cantos da casa, estava sentindo uma dor de cabeça muito grande e que ela queria terminar. Aquilo para mim assim foi um baque, né? Porque minha primeira namorada e a gente tinha planos, né, pro futuro. Mas quando eu estava indo embora de bicicleta e era um lugar bem deserto assim, bem escuro as ruas, eu me lembrei de Deus. Eu lembrei daquela oração que eu fiz pedindo uma namorada. E aí eu decidi agradecer. E eu falei: Senhor, Deus, né? Deus, se o Senhor tá me ouvindo aí, né? Eu quero te agradecer. Foi um tempo muito bom que eu namorei, valeu a pena, foi uma experiência muito boa. E eu agradeci, continuei subindo a rua, né? De bicicleta. Até que eu ouvi a voz de Deus. Deus falou comigo, mas eu acredito que foi audível, cara. Eu não lembro assim perfeitamente, mas foi tão forte aquela voz. E ele falou o seguinte: meu filho, você tem muito valor para mim e você ainda vai ver a grande obra que eu vou fazer na sua vida. Meu Deus. Foi uma presença, eu senti uma paz tão forte, assim, era uma voz tão doce, mas tão poderosa, que aquilo me fez chorar muito. E eu assustei, porque eu não chorava já fazia muitos anos, né? E todo mundo ficava preocupado quando às vezes falecia um parente meu, nosso ali. E eu nunca chorava, cara. Eu era muito frio. Eu era totalmente diferente do que eu sou hoje. Eu não consigo nem me lembrar, assim. Eu tenho que fazer um esforço grande para me lembrar como eu era, né? Mas o que aconteceu? Eu ouvi aquela voz, comentei no outro dia na escola com meus amigos que Deus tinha falado comigo. Eu estava todo empolgado e ali o inimigo já tentou tirar aquela semente. Meus amigos começaram a me zoar, né? Porque eu era o mais bagunceiro ali da turma. E Eu não consigo imaginar você com 8 brincos e o mais bagunceiro. Eu não consigo imaginar. Pois é, cara. Eu era mais palhaço também, zoava demais na turma. E o pessoal me chamava de árvore de Natal, cara. Porque eu tinha 2 anéis em cada dedo, pulseira, mal dava para dobrar o braço. E o que acontece? Passou os dias, cara, e eu esqueci daquilo, porque eu pensei, coisa da minha cabeça mesmo. Bem que eles falaram, Deus não fala com ninguém, quanto mais comigo, né? Só que eu tinha um primo na minha adolescência que a gente saía junto. E a gente fazia muita coisa errada junto, né? E quando eu fiz 18 anos, eu me lembrei, cara, que a gente tinha plano, assim, de sair com carro, porque a gente não tinha carro. Então, a gente pensava, cara, nós só vamos assim, pegar a mulherada, ficar com a moçada, quando a gente tiver com o nosso carro. Então, eu me lembrei, eu vou lá na cidade dele, eu tinha acabado de tirar a carteira de carro, de motorista. Quando eu cheguei lá para encontrar com ele, o que aconteceu, cara? Eu tomei um susto, porque ele estava ouvindo uma banda Resgate e estava lendo a Bíblia, cara. Então, eu assustei e comecei a zoar com ele, falei que ele ia virar pastor, larga a mão disso, né? Mas ele falou: Juninho, se você deixar, eu vou te contar o que aconteceu comigo, cara. Jesus mudou minha vida.
agora eu sou uma nova pessoa, nova Meu criatura. Deus. E eu não quis saber daquilo. Chamei ele para ir na boate, ele não quis ir. E eu saí sozinho naquela noite, fui comer um lanche, acabei nem indo na boate. No seguinte, eu pensei, eu vou perguntar para ele, cara, o que aconteceu. E ele vai me contar, eu conheço ele, nós éramos mais chegados que irmão, né? No dia seguinte eu percebi, cara, que ele estava diferente. Alguma coisa aconteceu com ele. E eu achei que alguém fez lavagem cerebral nele, porque era o comentário na família. Que ele estava chato, bitolado, só queria saber de ir na igreja. E aí, chamei ele no canto, ele começou a falar de Deus para mim, eu fui pedindo, perguntando muito, né? E ele foi me contando sobre o pecado que entrou no mundo, sobre Jesus. Eu fiquei, assim, impressionado, porque ninguém, cara, na minha vida toda tinha me falado daquela forma. Uau. Eu já tinha visto vídeos, né, de Jesus ali no fim de ano, na Globo, SBT, já tinha até visto alguma coisa assim, mas nada tão claro como aquilo. Aquilo me despertou muito. E aí, quando eu voltei para minha cidade, eu já estava todo empolgado, querendo ser crente, que nem o meu primo. Mas ele mesmo já tinha falado para mim, Juninho, vai com calma, não procura nem igreja por enquanto, fica focado na palavra que eu vou te passar, porque aí depois ninguém te tira mais, cara. Né? Só que ele já sabia que eu era assim, todo empolgado, e não deu outra, cara. Eu fui na igreja escondido de todo mundo, e cheguei lá e o pessoal orando muito alto, é uma igreja presbiteriana também, só que estava vivendo um tempo muito de avivamento aqui na nossa cidade, sabe? E eu fiquei morrendo de medo. Quando foi no domingo, eu voltei naquela igreja, chamei 2 amigos meus, a gente não tinha intenção, assim, eu queria conhecer, mas não queria me converter, né? A gente até combinou, gente, ó, na hora que chegar lá, nós vamos mirar, cada um escolhe a sua lá e vamos ver se a gente acerta com a menina mais certinha, né? Da igreja. Só que um dos amigos meus, cara, olha como é que Deus já estava trabalhando ali. Ele mirou numa moça lá, hoje ele tá casado com ela. Tá brincando. Então, deu certo. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei 1 mês indo na igreja, mas eu ainda não tinha entregado a minha vida para Jesus. Eu acho que muita gente que está nos ouvindo aí tá passando pela mesma coisa, né? Sim. Porque gosta dos louvores, ama ouvir a palavra de Deus, mas sabe lá no fundinho do coração que ainda não se entregou, né? E eu estava dessa maneira. E realmente, assim como meu primo falou, eu acabei me frustrando, assim, porque muitos jovens ali não queriam saber, sabe? De Deus, de Jesus. E eu estava com muita sede. Então eu comecei a andar com as mulheres mais de idade, que oravam mais, que eram mais firmes, né? E um dia elas me chamaram para ir numa vigília. Uau. E eu me lembro que aquele dia, cara, foi uma batalha espiritual. Eu não sabia, eu não entendia o que era. Mas eu até comentava com as pessoas, gente, tá uma luta aqui dentro de mim, entre o bem e o mal. Um lado meu me fala que eu tenho que ir nessa vigília, mas o outro tá me chamando para as coisas do mundo. No final das contas, eu fiz uma oração, eu falei, Deus, se for do Senhor aí, se for para dar certo, faz dar certo. E eu acabei indo para essa vigília. E quando eu cheguei lá, eu não sabia, mas a minha vida ia mudar da água para o vinho naquela vigília. O pessoal começou a cantar os louvores, eu achando muito bonito, mas ao mesmo tempo eu pensava, gente, hoje é segunda-feira, à noite, esse povo parece que vive em outro mundo, cara. Esse povo tá aqui reunido, orando por um Deus que nem enxerga, nem vê. E eu pensei, gente, eu vou embora daqui. Mas não tinha quem pudesse me levar embora, a gente estava num sítio. Resumindo, Estratégia boa, né? É estratégia boa, levar a galera... Estratégia boa. Não tem como ir embora. Exatamente. E o que aconteceu, cara? Os amigos que estavam comigo, que eu tinha levado para a igreja, porque eu fui levando, pessoal, nem eu sabia se era aquilo mesmo que era o caminho, mas fui levando um monte de gente. E eles falaram para mim, Juninho, vamos sair pela lateral aqui, porque a vigília já tá acabando. Vamos lá comer as coisas que já colocaram na mesa lá. Eu não sei explicar o que aconteceu, cara, mas eu falei com muita convicção. Eu virei para eles e falei, Deus vai falar comigo agora, eu vou ficar aqui. Só sei que eles assustaram e eu assustei muito mais, porque eu pensei, nossa, eu tô me convertendo. Sem eu perceber, eu tô me convertendo. Eles estão conseguindo fazer lavagem cerebral em mim. E eu não queria isso, eu queria só seguir Deus de longe ali, né? Mas quando eles saíram, me veio uma tremedeira no corpo. E eu me senti assim, que eu estivesse morrendo, cara. E eu pensei, nossa, eu vou morrer aqui agora, eu não me arrependi. Então eu vou pro inferno. Meu primo falou que eu preciso me arrepender. Naquela hora entrou um moço, assim, por uma porta, e ele leu uma passagem da Bíblia lá, que os discípulos estavam com Jesus no barco, Jesus dormindo, e veio uma tempestade.
Esse cara começou a falar o seguinte: olha, tem alguém aqui que a sua vida tá turbulenta, sua vida tá uma tempestade. O cara começou a descrever coisas da minha vida. E Deus usando muito ele ali comigo. E eu pensava, quem falou da minha vida pra esse cara? Mas foi tão forte, cara, que naquele momento eu fechei o meu olho e aí me veio aquela voz de novo, que eu já tinha ouvido alguns meses atrás. E Deus falou comigo assim: meu filho, você precisa se arrepender. Naquele momento passou um filme na minha cabeça e eu fui me lembrando de tudo que eu tinha feito de errado e fui me arrependendo. Mas aí chegou um momento ali que eu tinha experimentado a maconha e eu pensei, isso aqui eu não me arrependo, cara, porque foi uma fase muito boa da minha vida. E aí Deus ficou em silêncio ali, sabe? Porque eu tava sentindo muito ali a presença de Deus, sabe? E eu me lembrei daquele versículo que o meu primo tinha citado para mim, eu guardei ele, que diz que Deus, o pecado faz separação entre o homem e Deus. Na hora eu pensei, cara, eu vou ter que tomar essa decisão. E aí eu falei, Deus, por amor a ti, eu abro mão disso também. Eu me arrependo, me perdoe, entra na minha vida. Naquele momento o Espírito Santo entrou dentro de mim, cara. Eu senti uma paz assim, comecei a abraçar todo mundo. Sério? E eu tava tão feliz, cara, foi uma libertação ali. E eu falei, gente, Deus falou comigo, vocês não vão acreditar. Deus acabou de falar comigo. E aí eu comecei a orar, foi vindo meus primos na minha mente, meus parentes, sabe? E eu comecei a orar por todo mundo, parecia que eu já era pastor há muito tempo. E aí quando eu saí daquela vigília, tava muito escuro, eu olhei no meio do mato assim, cara, e eu vi um gnomo, cara. Eu nunca tinha visto nada, nunca. Eu vi um senhor com um chapéu muito grande, ajoelhado, e eu tomei um susto, cara, e eu pensei, nossa, será que tudo que eu vivi ali na vigília foi coisa da minha cabeça, foi emoção? E a moça que estava do meu lado, ela que tinha me convidado para a vigília, e ela falou, Juninho, vambora, tá todo mundo entrando no carro já, vambora da vigília. E eu falei para ela, você não tá vendo aqui lá? O que aquele senhor tá fazendo ali? Né? Mas eu já sabia que não era um senhor qualquer, era tipo um bruxo, um mago. E ela falou, tá amarrado em nome de Jesus. E aí na hora eu pensei, cara, é estratégia do inimigo. Foi de Deus sim. Abriu meus olhos ali e fui embora. A partir dali, cara, minha vida nunca mais foi a mesma. As roupas que eu usava, né, só usava roupa preta. Eu já falei, mãe, vai lá no centro da cidade, compra tudo branco, colorido. Não quero saber disso aqui mais. Eu olhava no espelho, esses brincos, aqui não encaixavam em mim mais, sabe? Sério? Então foi uma experiência particular, né? Porque não vou aqui dizer se é pecado. Sim. Mas não era uma pressão da galera falando, tira, que isso aí tá errado, não. Não era. Foi o era você mesmo. Uau. Exatamente. Aí o que aconteceu? Fui mudando de dentro para fora, mudou tudo na minha vida. E todo mundo começou a perceber a mudança. E aí eu mantive os brincos. O que aconteceu? Eu estava indo numa reunião de oração no meio da semana e uns meninos de bicicleta, cara, me cercaram. Tive que entregar todos os piercings. Era piercing, né? Roubaram? Era de rosca. Roubaram tudo, cara. Aí eu pensei, não tem nada a ver. E aí eu comprei de novo. Começou a dar umas feridas, cara. Você tá brincando, cara. Sério, cara. E aí meus amigos falaram, Juninho, sua orelha vai cair, cara. Tira esse negócio aí. É Deus te avisando. E eu falava, não tem nada a ver. Aí, resumindo, cara, eu tava incomodado com isso. Porque, assim, muita gente lá na igreja não tava acreditando que eu me converti. Sabe? Porque eu ia na igreja também, eu continuei usando as roupas que eu usava. Sim, né? Muitas vezes eu ia com camiseta do Sepultura. Eu ia com o boné, eu tampava o boné assim, no meu rosto, porque eu morri de vergonha. Então eu cantava no louvor, já que eu tinha banda, né? E a banda não deu certo. Eles me colocaram no primeiro dia pra já cantar. É mesmo? E eu cantava de boné, cara, morrendo de vergonha. E muitas pessoas ali não acreditavam, assim, que eu realmente tinha mudado de vida. Aí um dia eu falei, Deus, eu vou alugar aquele DVD. Eu tinha alugado um DVD do Silas Malafaia. Quando ele ainda não tinha... Bigode. Como é que ele já tinha bigode? Já tinha bigode. Já tinha. E eu tava acostumado a ouvir os DVD dele, cara, e Deus falava muito comigo ali. E aí o tema da pregação era as características de Davi, acho que é 17 características de Davi que você tem que ter, né? Alguma coisa assim. E eu falei, Deus, essa pregação não tem nada a ver com isso aqui, com esses piercing, não tem nada a ver. Mas se o senhor não quiser que eu use, eu em particular, fala comigo. E aí uma das características ali, e aquela pregação falou muito comigo. E ele falou assim, uma das características de Davi é que Davi, todo mundo gostava dele.
A criancinha gostava, o mais velho gostava. Não tinha nada nele, na vida dele, que pudesse causar um bloqueio ali, diante das pessoas. Naquela hora o Espírito Santo falou comigo. Cara, o Espírito Santo falou de uma forma tão doce. E ele falou, tira isso, cara. Porque, assim, muitas pessoas, isso acaba sendo um bloqueio. Se você quiser ser ousado, você tem que, sabe, tirar todas as barreiras. E aí, a partir dali, aí eu vi que realmente Deus tinha um chamado para mim, assim, para alcançar todo tipo de pessoa, sabe? E a partir dali, o que aconteceu? Eu tinha muitos sonhos que eu estava pregando para as pessoas, evangelizando muita gente. Sonho dormindo mesmo. Dormindo. Só que todo mundo na igreja falava que eu tinha o dom de ministrar louvor. Eu ministrava, as pessoas gostavam muito. Só que dentro de mim eu pensava, será que um dia eu vou ser pastor? Porque eu me via pregando assim para multidões, né? E eu não contava nada para ninguém. E aí 2 anos depois, eu me converti no ano de 2002. Né? Em 2004, eu fiquei 2 anos pedindo muito dom de oração em línguas, né? Línguas estranhas. Porque eu achava que aquilo ia me aproximar muito de Deus. E aí eu fiz um jejum uma vez de 3 dias, cara, porque eu estava decidido que era aquilo que eu queria. E eu me lembro que eu orava junto com um amigo meu e a gente tomou a decisão de não parar de orar enquanto Deus não nos batizasse com o Espírito Santo. Só sei que a gente acordou de madrugada, cara. A gente dormiu lá onde a gente estava. E eu fiquei mais frustrado ainda, porque Deus não fez nada. Deus ficou em silêncio. E aí eu fiquei muito desanimado, mas Deus não desistiu daquele sonho que eu tinha, né? E eu estava buscando com zelo mesmo esse dom. E aí, 2 dias depois, eu fui orar com esse amigo meu. Cara, o Espírito Santo me visitou ali e comecei a orar em línguas. Foi uma experiência maravilhosa. E eu nem sabia o que ia acontecer a partir dali, porque depois, um dia depois, chegou o fim de semana e ia ter um congresso de adoração do Diante do Trono. E me chamaram para ir em Ribeirão Preto. E eu fui, cara. Quando a gente estava na estrada, o Espírito Santo me encheu de novo. Fui orando da minha cidade até lá, em línguas. E Deus ali começou a falar muito comigo. E dentro de mim começou a surgir um desejo, cara, de saber o que Deus tinha realmente para mim. E foi aí que Deus usou uma profeta ali. E Deus falou de uma forma... Nesse congresso que vocês foram. Nesse congresso. Deus usou uma senhora ali. E foi uma experiência marcante, cara. Eu que nunca tinha visto nada do sobrenatural, eu vi um anjo na minha frente e ele colocou uma coroa na minha cabeça. Deus falou que naquelas coroas tinha muitas pedrinhas que seriam as almas, as vidas que eu iria trazer para Deus. Uau. E ele falou, e a partir de hoje você vai sentir uma dor de parto, você vai gerar essas vidas para mim. E foi uma experiência maravilhosa ali.